Então vamos fazer essa questão 73 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina da prova de 2024. Aqui a gente vai ter basicamente um curto-circuito trifásico que ocorre nos terminais de um motor. A gente vai ter um gerador, uma linha de transmissão conectadas a um motor e o curto-circuito trifásico ocorre nos terminais do motor. A gente vai precisar então modelar esse circuito. Tá? Como é que a gente modela um gerador, uma linha de transmissão e um motor em sistema de potência? A gente vai vir aqui, a gente sintetiza esses elementos com uma reatância em série com uma fonte de tensão. Esse aqui vai ser o nosso gerador. Esse aqui vai ser a nossa reatância do gerador. Conectados a uma linha de transmissão, que vai ter uma reatância, e um motor é igual ao gerador. É uma reatância com uma fonte de tensão. Fonte de tensão. E aí aqui vai ser XM. E aqui é XG. Que aqui, o nosso enunciado, ele nos diz que a reatância do gerador, ele é 0,01 PU. A reatância da linha de transmissão é 0,025 ohms. Presta atenção no ohms aqui. E o nosso motor, ele é 0,6 PU, 0,06 PU. Mas aqui um comentário interessante. Primeiro, o nosso motor, ele nos dá uma potência de 250 kVA e 500 volts, tá? A priori a gente iria entender que esse 0,06 PU aqui seria calculado em função desse carinha aqui, mas não é, tá? Ele nos diz aqui ó, que que as bases adotadas são de 500 kVA e 500 volts, tá? Então tu vai ter que entender que esses valores em PU aqui foram todos calculados naquelas bases ali que ele nos deu, tá? Então a gente vai manter esse 0,06 e não vai precisar trocar a base da reatância no motor. A única questão aqui é que essa reatância aqui em ohms, ele tem que ser em PU. E para isso a gente vai precisar entender o que é a potência de base e o que é a tensão de base, para então a gente calcular a nossa impedância de base, tá? Então a potência de base a gente sabe é 500 kVA e a tensão de base a gente sabe também é 500 volts. Então a gente vai calcular isso aqui bem fácil, né? Vai ser a tensão ao quadrado, tensão de base ao quadrado por potência de base. Então vai ser 500 ao quadrado, 500 ao quadrado dividido por 500 kVA. Isso aqui é igual a 25 vezes 10 na 4 dividido por 50 vezes 10 na 4. 0,5 ohms. Tá, isso aqui é a tensão de base. E então a reatância da linha é igual a 0,025 ohms dividido pela base. 0,5, então vai ser 0,05 PU, certo? Isso aqui é o que a gente vai usar no nosso sisteminha. Então aqui, ó, a gente vai apagar aqui. E agora, isso aqui vai ser 0,5 PU, tá? Pois bem, nós temos aqui essa resolução. Eu vou apagar aqui para dar mais espaço. Aí agora a gente vai precisar fazer o quê? Vai precisar entender. Deixa eu colocar essa parte aqui mais para cima para dar mais espaço. 0,05 PU. E aí agora vai ter um curto-circuito aqui. E aqui vai fluir a corrente de curto-circuito, tá? Então, a modelagem desse curto-circuito, ela se dá da seguinte maneira, tá? Isso aqui já é teoria, pra gente passar bem rapidinho aqui, mas é basicamente esse 0 volts aqui, porque concorda pra mim que daqui até aqui é 0 volts. Esse 0 volts aqui, ele iguala a uma fonte de tensão, que se dá por, sei lá, uma tensão pré-falta, em série com uma outra fonte de tensão com polaridade invertida com a mesma intensidade. Algo assim. Aí seria um circuito dessa forma aqui. Esse ponto aqui seria, né, aqui. Aí seria uma fonte de tensão aqui.
e uma fonte de tensão aqui. Isso aqui é VP, isso aqui é VP também, certo? Tu consegue provar, isso aqui é teoria, que essa fonte de tensão aqui, ela não contribui para corrente de curto-circuito. Então, na verdade, quando a gente vai modelar um curto-circuito trifásico, a gente só usa essa fonte de tensão aqui, ó. Porque essa é a única que contribui para a composição da corrente de curto-circuito. Então, o circuito ele vai ficar assim, ó. Opa, aqui uma reatância, né? Ele vai ficar algo assim, tá? E aqui é a tensão de pré-falta. Opa. É a tensão de... Aqui menos, né? Aí aqui é a fonte de tensão. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor aqui. Aqui é a fonte de tensão. Essa aqui é a fonte de tensão. E aí aqui é a tensão de pré-falta. E aí aqui vai fluir a corrente de curto-circuito. Como a gente vai usar o teorema da superposição para calcular superposição, o teorema da superposição, a gente vai eliminar esses caras aqui. E assim, com isso a gente simplifica nosso circuito de tal maneira que a gente vai conseguir, então, calcular a nossa corrente de curto-circuito. Vamos pegar um pouquinho mais de espaço. Esse circuito aqui, simplificando de tal maneira, a gente vai ter uma fonte de tensão aqui, que vai ser a tensão de pré-falta. Tensão de pré-falta, que ele nos diz é... A tensão de pré-falta que ele nos diz é de 450 volts. Só que a gente precisa transformar isso em PU. Então a gente vai dividir pela nossa tensão de base, que é 500. Isso aqui vai ser 0,9 PU. Tá? Então tá. Deixa eu só desenhar isso aqui um pouquinho melhor. O que a gente vai ter nesse circuito é o seguinte. A gente vai ter uma fonte de tensão 0,9 volts e duas reatâncias em paralelo. Qual é o valor dessa reatância aqui? É 0,6. Lembra? Que é do motor. E aqui é a soma do gerador mais a linha, que vai ser 0,01 PU mais 0,05 PU. Perfeito? Então, a gente vai ter um circuito que é uma fonte de tensão e uma reatância. Esse carinha aqui vai ser 0,03, né? Porque esses dois aqui estão em paralelos, né? Estão em paralelo. PU. E esse cara aqui é 0,0 volts. Logo, a corrente que flui, que é a corrente de curto-circuito, é igual a 0,9 dividido por 0,03. Isso aqui vai ser 30 PU, tá? Gabarito, letra C. Letra C de casa. Tá? Letra C de casa.